que é perdão? Imagine carregar uma mochila cheia de pedras. A cada mágoa, ressentimento ou traição, mais uma pedra é colocada ali. No início, talvez você nem perceba o peso. Mas com o passar do tempo, as alças começam a cortar os ombros, e cada passo parece um esforço sobre-humano. Perdoar é como abrir a mochila e deixar essas pedras caírem, uma a uma. Mas será que perdão é simplesmente esquecer? Não, não mesmo. Perdoar não é apagar a memória, como se nada tivesse acontecido. É reconhecer a ferida, mas decidir que ela não definirá mais o seu futuro. É como um jardineiro que arranca as ervas daninhas para que o jardim possa florescer de novo. Perdão não é apenas para quem ofendeu. É um presente que damos a nós mesmos. Quando seguramos rancores, somos como pássaros em gaiolas, olhando para o céu, mas incapazes de voar. O perdão é a chave que destranca essa gaiola. E sabe o que é mais curioso? O perdão não é um ato de fraqueza, mas de coragem. Ele exige que encaremos nossos sentimentos mais profundos e confrontemos as feridas que preferiríamos esconder. É por isso que, ao perdoar, não apenas libertamos o outro, libertamos a nós mesmos. Agora pense nisso. Qual é a diferença entre sobreviver e viver? Talvez esteja exatamente na escolha de perdoar. Afinal, quem quer caminhar pela vida com o peso de uma mochila cheia de pedras? E falando em perdão, já pensou no papel central que ele desempenha nas histórias mais profundas da Bíblia? Não é à toa que o perdão é um dos pilares da nossa fé. Mas por que será que ele é tão crucial? Vamos explorar isso no próximo ponto. Imagine uma chama ardendo em uma fogueira. No início, ela aquece, mas se não for controlada, pode se transformar em um incêndio devastador. A mágoa é como essa chama, pequena e aparentemente inofensiva no começo, mas quando alimentada pelo rancor, pode consumir tudo ao seu redor. Sua alegria, sua paz e até seus relacionamentos mais preciosos. O perdão é o extintor que apaga esse fogo antes que ele saia do controle. Mas por que exatamente ele é tão crucial? Porque a falta de perdão não prende o outro, prende você. É como beber veneno e esperar que a outra pessoa sofra. Cada dia em que guardamos ressentimento é um dia em que nos privamos de viver plenamente. E aqui está o paradoxo. O perdão não significa justificar o erro ou minimizar a dor. Ele não é sobre quem estava certo ou errado. É sobre quem deseja se libertar. Pense em um pássaro preso a uma corrente. Ele tem asas, mas não pode voar. O perdão é a chave que quebra essa corrente, devolvendo ao pássaro a liberdade que ele sempre mereceu. Além disso, o perdão é essencial porque cria pontes onde antes havia muros. Ele transforma o que era fragmento em unidade, o que era dor em aprendizado. Sem perdão, o mundo seria um campo de batalha constante, com feridas sempre abertas e cicatrizes nunca curadas. E você já percebeu como o ato de perdoar é uma força que ecoa além do presente. Quando perdoamos, damos um passo para a cura, não apenas para nós, mas também para gerações futuras. Afinal, as correntes da mágoa podem se transformar em legados de paz. E falando em legado, a Bíblia nos mostra que o perdão é mais do que um ato humano. É uma expressão do divino. É um convite para vivermos de forma mais leve, mais plena, mais alinhada com o propósito de Deus. Mas como exatamente isso é exemplificado nas Escrituras? Vamos descobrir juntos no próximo ponto. Imagine um artista diante de uma tela em branco. Ele pode escolher pintar cenas de conflito ou retratos de reconciliação. Desde os primeiros traços da história humana, Deus escolheu a segunda opção. A Bíblia é esse grande mural, onde o perdão aparece como a tinta que colore os momentos mais sombrios com esperança e redenção. No Éden, mesmo após a desobediência de Adão e Eva, Deus não virou as costas à humanidade. Ele costurou roupas para cobri-los, um gesto simbólico de cuidado e graça. E essa foi apenas a primeira pincelada. Ao longo de toda a narrativa bíblica, vemos Deus repetidamente estendendo perdão, mesmo quando era mais merecida a punição. Mas o ponto culminante dessa história está na cruz.
Ali, o perdão deixou de ser apenas palavras ou histórias. Ele se tornou carne e sangue, pregado entre céu e terra. Jesus, ensanguentado e rejeitado, clamou: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Essas palavras ecoam até hoje, lembrando-nos que o perdão é mais poderoso do que qualquer ferida. E não são apenas grandes eventos. A Bíblia também nos presenteia com histórias cotidianas, mostrando como o perdão se manifesta entre pessoas comuns. O reencontro de José com seus irmãos, que o traíram e o venderam como escravo, é um retrato comovente. Ele poderia ter escolhido vingança, mas preferiu a reconciliação, dizendo: o que vocês intentaram para o mal, Deus o tornou para o bem. Essa perspectiva bíblica nos mostra que o perdão não é uma fraqueza, é uma força. Não é uma emoção, é uma decisão. Não é sobre esquecer o passado, é sobre reescrever o futuro. Mas isso levanta uma questão. Se o perdão é tão central no plano de Deus, por que tantas vezes lutamos para perdoar? E mais importante, o que acontece quando escolhemos não perdoar? Vamos explorar isso no próximo ponto, onde veremos como o perdão, ou sua ausência, molda nossas vidas de formas que talvez nem percebamos. Imagine um rio bloqueado por uma represa. A água, antes livre e cristalina, começa a estagnar, tornando-se escura e insalubre. Assim é a alma quando retém o perdão. Mas quando escolhemos perdoar, é como abrir as comportas e permitir que as águas fluam novamente, trazendo vida, paz e renovação. Perdão faz algo extraordinário. Ele transforma o peso da dor em leveza de espírito. Você já sentiu aquela sensação de alívio depois de liberar um fardo emocional? É como se uma nuvem escura fosse afastada, deixando o sol brilhar outra vez. O perdão não muda o que aconteceu, mas muda o impacto que aquilo tem sobre você. Pesquisas mostram que perdoar pode melhorar até a nossa saúde física. O coração desacelera, a pressão diminui, o sono melhora. Não é incrível pensar que um ato tão espiritual também tem reflexos no nosso corpo? É como se Deus tivesse programado a cura não apenas para a alma, mas para todo o nosso ser. Além disso, o perdão restaura relacionamentos quebrados. Ele é a ponte que reconecta o que foi separado, um antídoto contra o isolamento emocional. Mas não pense que o perdão beneficia apenas o outro. Não, ele é uma dádiva que você oferece a si mesmo. Quando você perdoa, se liberta da prisão do rancor e encontra espaço para alegria, amor e crescimento. E sabe qual é o maior presente do perdão? Ele nos aproxima de Deus. Afinal, quando perdoamos, refletimos um pouco do caráter divino. É como se estivéssemos dizendo: eu escolho amar como tu amas. Mas se o perdão traz tantos benefícios, por que às vezes é tão difícil? Talvez a resposta esteja no que acontece quando escolhemos não perdoar. Vamos mergulhar nisso no próximo ponto, onde exploraremos os impactos devastadores da falta de perdão. Imagine segurar um pedaço de carvão em brasa, com a intenção de arremessá-lo em alguém que te feriu. O calor começa a queimar suas mãos, mas você insiste, achando que o outro sentirá a dor. No entanto, o único a sofrer é você. Assim é o rancor, uma chama que não consome o outro, mas destrói quem a carrega. Quando guardamos mágoa, criamos prisões invisíveis para nós mesmos. É como viver com correntes que nos impedem de avançar, mesmo quando o caminho à frente está livre. A falta de perdão não apenas nos estagna, mas nos transforma. Tornamo-nos mais amargos, mais desconfiados, como árvores que, em vez de dar frutos, secam por dentro. E isso não afeta apenas nossa alma. A ciência confirma que o ressentimento constante eleva nossos níveis de estresse, enfraquece o sistema imunológico e até prejudica o coração, literalmente. Não é à toa que a Bíblia nos adverte sobre o perigo de alimentar a raiz de amargura. Essa raiz cresce em silêncio, mas seus frutos são venenosos, afetando nossos relacionamentos, nossa paz e até nossa fé.
Mas o impacto do não perdão vai além do indivíduo. Ele cria barreiras, destrói famílias, separa amigos e gera divisões que podem durar gerações. É como uma rachadura que começa pequena, mas se expande até quebrar algo que parecia sólido. Então, por que seguramos o rancor? Talvez seja o orgulho, talvez o medo de parecer fraco, ou até a crença de que, ao perdoar, estaríamos justificando o erro. Mas aqui está o paradoxo. Não perdoar não nos dá poder sobre o outro, apenas nos torna reféns do passado. A boa notícia? Sempre há um caminho de volta. Podemos aprender a liberar a raiva, dissolver o ressentimento e reencontrar a liberdade que o perdão traz. Mas como dar esse passo tão difícil? Vamos explorar isso no próximo ponto, onde falaremos sobre como superar a raiva e o ressentimento. Afinal, a cura começa quando escolhemos nos libertar. Imagine um balão cheio de ar, prestes a estourar. A raiva e o ressentimento são assim. Acumulam-se silenciosamente e um dia, quando menos esperamos, explodem, causando dor a nós mesmos e a quem está ao nosso redor. Mas e se houvesse uma maneira de soltar o ar pouco a pouco, antes que o balão se rompesse? É aqui que começa a jornada de superar essas emoções. A primeira coisa que precisamos entender é que a raiva não é nossa inimiga. Ela é um mensageiro. Ela nos avisa que algo está errado, que fomos feridos ou injustiçados. Mas o problema surge quando deixamos que ela se transforme em rancor, como uma tempestade que se recusa a passar. Para superar a raiva, precisamos enfrentá-la de frente. Reconheça o que sente. Não finja que está tudo bem quando por dentro sua alma grita. Deus nos deu emoções e ignorá-las não as faz desaparecer. Pense em Davi nos Salmos. Ele clamava, chorava, questionava e ainda assim encontrava paz. O próximo passo? Escolher. Sim, é uma escolha. O ressentimento nos faz acreditar que estamos protegendo a nós mesmos. Mas, na verdade, é como carregar uma mala cheia de pedras e esperar que o outro sinta o peso. Escolher liberar esse peso é um ato de coragem, um ato de fé. E não estamos sozinhos nessa jornada. Deus não apenas nos convida a perdoar, Ele nos capacita a fazê-lo. A oração é uma ferramenta poderosa aqui. Ore, mesmo que seja difícil no começo. Peça a Deus para trabalhar em seu coração, para suavizar as bordas afiadas da mágoa e transformar a raiva em compaixão. Finalmente, lembre-se, superar o ressentimento não é um processo instantâneo. É como curar uma ferida. Às vezes dói mais antes de melhorar. Mas cada passo dado em direção ao perdão é um passo para a liberdade, para uma vida mais leve, mais plena. E falando em cura, a Bíblia nos oferece exemplos vivos de pessoas que superaram ofensas inimagináveis. Vamos mergulhar nessas histórias no próximo ponto e descobrir como o perdão foi vivido na prática, trazendo redenção e transformação. Imagine ser traído pelas pessoas em quem mais confiava, não por estranhos, mas pelos próprios irmãos. Eles não apenas roubaram a túnica que representava o amor de seu pai, roubaram sua liberdade, vendendo-o como escravo. Pense no que José sentiu naquele momento. Medo, confusão e, quem sabe, uma pergunta ardente em seu coração. Por quê? Os anos passaram e a vida de José tomou caminhos que ele jamais imaginaria. De escravo a prisioneiro e finalmente ao segundo homem mais poderoso do Egito. Mas mesmo com todo o poder, José carregava algo mais valioso do que títulos ou riquezas. Ele carregava um coração disposto a perdoar. Quando seus irmãos vieram ao Egito em busca de ajuda durante a fome, José teve a oportunidade perfeita para se vingar. Eles estavam vulneráveis, dependentes dele. Imagine o peso desse momento, o passado e o presente colidindo, a dor de anos ressurgindo. Ele poderia tê-los feito pagar. Mas em vez disso, José escolheu algo extraordinário. Ele revelou sua identidade. Não com palavras de condenação, mas com lágrimas de compaixão.
Disse: não se preocupem. O que vocês intentaram para o mal, Deus o transformou em bem. Que frase poderosa! José enxergou além da traição. Ele viu o plano de Deus se desenrolando em sua vida. E aqui está a beleza da história. O perdão de José não apenas restaurou sua relação com os irmãos. Ele trouxe cura para uma família despedaçada, reconectando laços que pareciam irreparáveis. O perdão de José foi um testemunho vivo de que Deus pode transformar as maiores dores em bênçãos inesperadas. Mas será que conseguimos agir como José em nossas próprias vidas? A escolha de perdoar não é fácil, especialmente quando a ferida é profunda. Ainda assim, a história de José nos mostra que o perdão é menos sobre o outro e mais sobre libertar nosso coração e permitir que Deus trabalhe em nós. E essa não é a única lição de perdão que a Bíblia nos oferece. Jesus, em sua sabedoria, contou a parábola do servo impiedoso, um exemplo impactante que revela as consequências de um coração que se recusa a perdoar. Vamos mergulhar nessa parábola no próximo ponto e refletir sobre o que ela tem a nos ensinar. Medicine. Imagine que você deve uma quantia absurda de dinheiro. Algo tão grande que nem se vivesse 1000 vidas seria capaz de pagar. Agora imagine que o credor, movido por compaixão, decide perdoar toda a sua dívida. Num instante você está livre, nenhum peso, nenhuma cobrança. Que alívio, não é? Essa é a história que Jesus contou na parábola do servo impiedoso. Um rei, generoso e misericordioso, perdoa uma dívida imensa de seu servo. Mas a narrativa dá uma guinada inesperada. Pouco depois de ser perdoado, esse mesmo servo encontra um colega que lhe devia uma quantia pequena. E ao invés de demonstrar a mesma misericórdia que recebeu, ele exige o pagamento com palavras duras e até violência. Quando o rei descobre o que aconteceu, ele fica indignado. Afinal, como alguém que foi tão perdoado poderia ser tão cruel? O final da história é um alerta. O servo impiedoso é entregue aos torturadores, uma metáfora que nos lembra das consequências de carregar um coração endurecido. Mas o que essa parábola nos ensina? Primeiro, ela nos faz olhar no espelho. Somos como o servo que recebeu o perdão do rei. Deus, em sua infinita graça, perdoa nossas dívidas espirituais, uma dívida que nunca poderíamos pagar. E ainda assim, quantas vezes somos rápidos em negar o mesmo perdão aos outros? Além disso, a parábola nos mostra que a falta de perdão não prejudica apenas o ofendido, ela corrói o coração do ofensor. O servo impiedoso, mesmo após ser perdoado, escolheu viver como prisioneiro de sua própria amargura. Ele perdeu a oportunidade de experimentar a liberdade que vem de um coração gracioso. E há um detalhe importante nessa história. Jesus usa essa parábola para nos ensinar que o perdão não é uma sugestão, mas uma expectativa no reino de Deus. Se fomos perdoados, somos chamados a perdoar. Não é fácil, mas é necessário. E se pensarmos bem, o exemplo mais profundo de perdão não está apenas em parábolas, mas na vida de Jesus. Quando ele escolheu perdoar até aqueles que o crucificaram, ele nos mostrou o verdadeiro poder transformador do perdão. Mas como esse ato impacta nossas vidas hoje? Vamos explorar isso no próximo ponto. O perdão é mais do que um ato de misericórdia. É uma jornada de transformação. Ele nos liberta, cura feridas profundas e nos aproxima do coração de Deus. Quando olhamos para os exemplos bíblicos de José, do servo impiedoso, e acima de tudo de Jesus, vemos que perdoar é uma escolha que traz vida, paz e restauração. Mas aqui está a verdade. O perdão não é fácil. Talvez você esteja lutando agora mesmo com mágoas que parecem impossíveis de superar. Talvez o peso do passado ainda esteja prendendo você. Mas lembre-se, o perdão não é algo que você faz sozinho. Deus está ao seu lado, pronto para lhe dar força e coragem para dar o primeiro passo. Então, que tal começar hoje? Pense naquelas pessoas ou situações que ainda trazem dor ao seu coração e entregue tudo isso a Deus.
Permita-se experimentar a liberdade que o perdão traz. Se essa mensagem tocou o seu coração, não guarde isso só para você. Inscreva-se no canal para receber mais reflexões e histórias que inspiram. Deixe seu like para apoiar este conteúdo e ajudar mais pessoas a serem alcançadas. Compartilhe com seus amigos e familiares, porque alguém próximo a você pode estar precisando dessa mensagem. E claro, comente aqui embaixo como o perdão tem impactado a sua vida. Sua experiência pode ser o incentivo que alguém precisa para dar o próximo passo. Vamos juntos nessa jornada de fé, amor e transformação. Até o próximo vídeo.